Não apareceu para vocês ainda não? Acho que não, né? Apareceu agora. Vocês conseguem? Ótimo. Gravando então a partir desse momento, pessoal, uma boa tarde, né? Oficialmente a todos os senhores aí. Sempre uma alegria, sempre um prazer, especialmente na segunda-feira, fazer parte do trabalho com essa turma de primeiro ano integrado da Escola Técnica Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, Juiz de Fora, disciplina de Eletromag. Bacana? Nessa tarde já, né, do dia 28 de junho, essa tarde que está um pouco fria, mas ainda assim não está nos piores, não. Vamos em frente, seguindo os nossos conceitos aí, falando um pouco hoje sobre campo elétrico. Tá? Então, nós vamos entender, dando sequência na força elétrica, que é a lei de Coulomb. É super importante vocês associarem lei de Coulomb à força elétrica, porque às vezes, lá na frente, lá no terceiro ano, no vestibular, quando vocês estiverem trabalhando, falarem lei de Coulomb, muitos alunos conhecem muito bem força elétrica, mas não fizeram a associação da força elétrica com a lei de Coulomb, e acaba perdendo a questão de bobeira, tá? Então, lei de Coulomb, força elétrica, é exatamente a mesma coisa, tá, senhores? E tenham essa associação junto com vocês. Nesse capítulo de hoje, a gente vai dar um passo atrás, olha que interessante, né? Eu vou dar um passo atrás na força elétrica para explicar o campo elétrico que, na verdade, dá origem à força elétrica. Não é loucura, eu já me perguntei algumas vezes e conversei com outros professores da área se não era melhor começar pelo campo elétrico e evoluir para a força elétrica. E talvez até mude nos próximos anos. Mas como toda a rede, digamos assim, de ensino, os livros técnicos, os livros de física, todos eles apresentam primeiro a lei de Coulomb para depois apresentar campo elétrico. Eu estou seguindo essa mesma linha, mas já estamos aí conversando para talvez mudar, porque essa ordem, né, vocês vão perceber, talvez não seja a mais correta. Mas, enfim, vocês não vão ter prejuízo de nada, muito pelo contrário, né, vocês vão conseguir ter um entendimento completo aí da situação. Bacana? O que nós vamos falar, deixa eu colocar o laser aqui, o que nós vamos falar nesse capítulo, né, o último desse bimestre. E aí, tenho duas notícias, né, uma boa e uma ruim, não sei qual que vocês querem primeiro. Mas quem quer primeiro, a boa ou a ruim? Nem sei Fala se é ruim primeiro, porque... Ruim primeiro. Ruim primeiro. A ruim. Sempre melhor falar ruim primeiro, acabou, depois dar uma amenizada. A notícia eu ruim. Concordo. A notícia ruim é que quem vai ficar satisfeito, né, de estar encerrando esse primeiro bimestre, que já passou lei de Coulomb, vai passar campo elétrico e passou os processos de eletrização, às vezes não entendeu muito bem, não compreendeu muito bem. Agora estou livre disso, né? Vou começar um segundo bimestre chique, brilhante, e vou esquecer o primeiro bimestre, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, já nos dizia Paulo lá na carta de Filipenses, se eu não me engano. A notícia ruim é exatamente essa, que não dá para deixar para trás. Tá? O primeiro bimestre ele vai ser inteiramente usado para o segundo, e para o terceiro muda alguma coisa, é verdade, que entra magnetismo, mas o segundo bimestre ele é uma continuação total do primeiro. Tá? É impossível vocês entenderem o conteúdo do segundo bimestre deixando para trás o conteúdo do primeiro. Não tem jeito. Tá? Esse vínculo é muito forte, então eu vou começar o segundo bimestre, inclusive, falando de campo elétrico, fazendo exercício de campo elétrico, falando de força elétrica, falando de indução, falando de eletrização. Ou seja, o segundo bimestre está totalmente amarrado no primeiro. Essa é a notícia ruim. Né? A notícia boa é que o segundo bimestre está totalmente amarrado no primeiro. Né? Essa é a nossa notícia boa de hoje, porque para aqueles que gostaram, para aqueles que se identificaram de alguma forma, conseguiram compreender um pouco mais desse universo da elétrica, o segundo bimestre nós vamos mergulhar, né, em águas mais profundas, né, nós vamos mergulhar aí em ambientes, né, mais complexos, e nós vamos usar as ferramentas que nós vimos no primeiro bimestre justamente para navegar, né, em águas mais profundas. Então essa é a notícia boa. A notícia ruim é a mesma notícia, só que vai depender aí do ponto de vista de vocês. Então aproveitem, né, nós temos essa semana inteira, temos a semana que vem inteira ainda para fechar o nosso bimestre. Aproveitem não só para pontuar, né, porque eu vejo que no ensino remoto, do meu ponto de vista, né, se eu fosse aluno, talvez eu tiraria 10 em tudo, sem querer me vangloriar, mas é fácil pontuar, né, algo que é um pouco diferente do presencial.
certamente presencial, o clima é outro, a atenção é outra, você, dentro de uma prova, numa sala fechada, você e a prova ali, sem consulta, né? Certamente o ambiente é outro, mas não se preocupem com ponto, ok? Claro que tem que ter ponto para passar, mas não se preocupe em fechar, tirar 9, tirar 10, tirar 8. O importante é a bagagem, né? Porque isso vai te ajudar em todas as disciplinas do curso técnico. Eu sei que é uma conversa muito aí de tiozão, né? Você agora está viajando na maionese, o que importa é ponto, né? O que vale, eu quero é ovo, né? Não importa se o pato é macho, não tem esse ditado, o pessoal brinca aí? Não quero nem saber se o pato é macho, eu quero é ovo. E ensino, em algumas situações, talvez seja assim. Em algumas disciplinas também. Eu confesso para vocês que na época eu estava aí no primeiro ano de ensino médio, no antigo CTU, tinha algumas disciplinas que eu só queria realmente ser aprovado, né? Não me preocupava com o conteúdo. Outras, física, matemática, as partes técnicas, eu sempre me interessei muito. Então, o meu foco era para aprender. Não sei como é que é o foco de vocês, né? Em que pé vocês estão, se já tem essa maturidade ou não, mas o fato é, disciplinas como Eletromag, aproveitem a oportunidade. Circuito CC, aproveitem a oportunidade. TME, aproveitem a oportunidade. Nenhum colega de vocês e nenhuma escola de Juiz de Fora vão ter essa oportunidade de ver o conteúdo na idade que vocês têm, da forma como vocês estão sendo apresentados a esse conteúdo, né? Então, se vocês veem alguém aí mais velho, adulto, que trabalha em determinado lugar, e você, poxa, queria estar lá também, né? Desenvolvendo algum canal no YouTube, temos aí diversos canais, aí, os caras bons de serviço mesmo, que estão ensinando muita coisa para a garotada, para nós, inclusive. Poxa, eu quero que almeja, né, uma posição dessa, a hora é essa, né? 16 anos aí, igual a nossa assessora está fazendo, muitos de vocês têm 15 ainda, acredito, outros já têm 17, outros 20, não importa, né? O fato é, aproveitem a oportunidade de aprender algo que os seus colegas de rua aí, vizinhos, não estão tendo, é algo diferente, né? E é algo que produz maravilhas, né? Tecnologia, produz conhecimento, produz trabalho, produz dinheiro, né? Produz uma série só produz coisa boa. Eu me desafio se no futuro alguns dos senhores falar que não valeu a pena estudar Eletromag, né? Que não valeu a pena estudar circuitos, que não valeu a pena, pasmem, estudar no Instituto Federal. Né? Eu desafio os senhores, chegar depois de 10, 15, 20 anos numa situação em que não tenho a consciência de que valeu e valeu muito a pena. Mas agora eu sou advogado, valeu a pena. Eu virei cirurgião dentista, valeu a pena ter estudado Eletromag. Tudo no futuro, ainda mais o futuro elétrico, é Eletromag. É circuitos, é elétrica, né? É internet, é tecnologia, é ciência, é física, é matemática. Eu falo com meu filho tem... vai fazer 9 anos, 8 para 9 anos, eu falo que tudo é matemática. Eu pego um pouco pesado, coitadinho, porque eu falo, tudo é matemática, foca na matemática, estuda matemática. E essas matérias, pai? Não, é importante, mas estuda matemática. Eu pego muito pesado com ele na parte da matemática, aí ele sempre fala comigo, papai, tudo é matemática, né? Filho, tudo é matemática. Porque ele não foi apresentado a física ainda, né? Quando ele chegar lá na quinta série, sexta série, se não me engano, tudo é matemática e física. Aí depende. Depende muito do colégio, porque tem colégio que ele já te coloca com física e química, acho que do 8º para frente, né? Só que tem uns que eles só fazem uma introdução à física e química no 9º ano, e o primeiro ano que se vire. Então, química, a gente entra no 9º, no 8º, não sei, mas acho que a física começa, eu não sei que ano começa, se é sexta série, 8º. Pela minha experiência, eu posso dizer que assim, 6º ano é mais ou menos astronomia, 7º ano é mais ou menos anatomia, biologia, 8º ano é anatomia humana e 9º ano é física e química. Ô, doido. Bom, por aí. 9º ano é só introdução, quase nada de química e física. Sim, assim, depende muito do colégio que você vem, né? Mas geralmente... No meu colégio nem tinha assim separado, não. Esse é o primeiro ano que tá tendo química e física separado. Não, bacana, então tá bom. Mais ou menos por aí. Eu estou um pouco fora do mercado, mas eu repito para vocês o que eu sempre falo para ele, né? Só que você já tem uma bagagem um pouco maior. Tudo é física e matemática. Tudo. Tá? Então, se eu leio um texto, eu fico pensando quantas palavras tem, quantas letras tem, quantas linhas tem, divido ali em partes, vejo quanto tempo eu leio cada frase, quantos minutos eu consigo ler um parágrafo. Tudo é matemática, tudo.
tá? Então, não sei se vocês vão aceitar o conselho, né? Alguns sim, outros não, mas tudo é matemática, é física. Saber fazer conta muito bem é fundamental. Entender os fenômenos da natureza, os fenômenos físicos, é fundamental. Se dediquem a estudar matemática e física. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, ainda que vão estudar, né, e desenvolver em outras áreas. Só para terminar essa fala do tiozão aqui, pessoal, algo que eu costumo fazer com os alunos do primeiro ano, não tive a oportunidade de fazer com vocês ainda, por questões presencial, mas comecem já, né? Estou vendo garotada fazendo aniversário, tivemos aniversariante semana passada, retrasado também, não me lembro quem, mas tivemos um aniversariante aí, um jovem, um garoto, não sei quem foi. Enfim, mas comecem já nessa idade, né, tão jovens, pensar. Eu sempre faço um trabalho para vocês escreverem em sala de aula, não vou fazer isso por enquanto ainda não, mas aonde vocês querem estar, se imaginem, né, aonde vocês querem estar daqui a 5 anos, só 5 anos. Imaginem, né, qual idade vocês terão, o que vocês querem estar estudando, trabalhando, desenvolvendo, fazendo, tocando, né? Imagina a parte intelectual, a parte profissional, a parte de lazer, né? A parte de algum hobby, a parte também afetiva, enfim, né? De um modo geral. Como é que vai estar a sua vida? Como é que vocês gostariam que estivessem a sua vida daqui a somente 5 anos? Horizonte curto prazo. Depois comecem a imaginar também como que vocês gostariam de estar, né? De se ver, né? Se fosse um filme, daqui a 10 anos. Então, um horizonte um pouco maior. Possivelmente já vão ter terminado o curso técnico, muitos da faculdade, já no mercado de trabalho, alguns, sei lá, com o primeiro filho, casados, enfim, daqui a 10 anos, aonde vocês gostariam de estar, tá? E, por fim, daqui a 20 anos, né? Como é que vocês se enxergam daqui a 20 anos? Que situação, né? Como é que gostariam de estar em todas as áreas aí da vida de vocês? E aí a pergunta não para por aí, né? Depois, não vou falar 30, 40, podem continuar esse exercício, mas eu paro em 20 e continuo com a seguinte pergunta: o que vocês estão fazendo hoje para estarem aonde querem estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e daqui a 20 anos? Tá? Porque se você não está tomando, se você vislumbra, e vocês têm que ter, né? Vocês têm que imaginar o que eu quero fazer daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, mas o que eu estou fazendo hoje? O que eu posso fazer hoje para alcançar o objetivo daqui a 5, 10 e 20 anos. Acreditem que se colocar isso no papel, inclusive, muitas coisas vão acontecer, que vocês planejaram, por ações que vocês se conscientizaram e tomaram ainda nos dias de hoje. Tá? Então é muito importante. E o maravilhoso da nossa vida é que nem tudo é planejado também. Eu sempre fiz esse planejamento desde a época de garoto e muitas coisas aconteceram conforme eu planejei, e coisas maravilhosas aconteceram sem eu ter planejado também, né? Foram bênçãos de Deus que foram acontecendo ao longo do caminho, que eu fui descobrindo que era bom, fui descobrindo que poderia seguir aquele caminho ou outro. Inclusive, estar aqui hoje, sendo professor, né, foi algo que eu jamais imaginei na vida. Meu plano sempre foi seguir carreira de engenharia dentro de empresa, que eu adoro indústria. Até hoje, né, sou apaixonado por essa parte industrial. Fiquei 10 anos, né, chegando nessa parte, cheguei engenheiro master, e, de repente, tudo mudou, né? E mudou para melhor. Hoje eu estou muito satisfeito. Hoje eu dou graças a Deus, né, pelo caminho que eu tomei, baseado em experiências que eu não havia planejado. Então, deixem um lugar também, né, para coisas novas que você não imaginou que podem surgir na vida de vocês. A nossa visão é limitada, né? A nossa visão, igual a visão de uma ovelha, ela é muito limitada. Enxergamos poucos metros à frente. E Deus tem coisas maiores preparadas para nós, né? Então, planejem 5, 10, 20 anos, mas deixem um lugar separado para aquilo que vocês nem esperam, para aquilo que vocês não imaginam que possa acontecer na vida de vocês. Serão gratas surpresas. Bom, chega de falação de coisas aleatórias, né? E vamos para o que interessa, que é a nossa ciência. Pode falar. A gente vai estudar gráfico do negócio aqui? Que negócio? De Coulomb. Gráfico da lei de Coulomb. Nós mostramos um gráfico na última aula, não foi? O Miguel, né? Qual a sua dúvida em relação ao gráfico, Miguel? Não, só se a gente vai ver mesmo. Nós vimos um gráfico na última aula que eu apresentei que mostra a curva, né, da lei de Coulomb, e eu não fiz nenhum exercício utilizando o gráfico, mas na lista tem.
na lista tem exercícios que utilizam gráfico para calcular a força, para calcular a carga. Eu posso colocar algum exercício desse aí, mas aí entra como exercício, tá bom, Miguel? Porque a teoria basicamente é a mesma, a equação é a mesma, o decaimento da lei de Coulomb é o mesmo gráfico que eu mostrei na aula passada. E aí, se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode perguntar a qualquer momento, ok? Beleza, professor, valeu. Você está com duas fotos aí, Miguel, ou é impressão minha? Quem que é esse Oi, aí? professor. É duas? Esse aqui é meu primo. Ah, tá. É o Jungkook, o nome dele. Como é que ele chama? Jungkook. E você é quem? Miguel Cook? É, Seu sobrenome é Cook, não? professor. Hã? É sim. Tô Cook de brincando, não. biscoito? Não. Biscoito é outro Cook, né, Miguel? Ué. Tá Aqui é certo. um cantor famoso aí, sabe? Eu sou muito fã dele. Aí eu tirei uma selfie com ele. Tinha o quê? Tirei uma selfie. Ih, rapaz, perdão, porque eu tô por fora desses cantores famosos aí, não vou reconhecer nunca. Entendi, tá bom. Por isso que eu não entendi. Por isso que eu não entendi essa piada. O único sentido que faz cookie para mim é a pronúncia de biscoito, mas a escrita é completamente diferente. Entendi, professor, entendi. Depois eu vou descobrir quem que é esse cookie aí. Que banda que ele toca? Joga lá depois, é Jungkook, BTS, cara. É muito bom. Ô, É doido. música. É música. É muito boa, professor. Escuta lá depois. É K-pop, Louvor? professor. É louvor, não? Não, é É, K-pop. louvor sim, louvor é graça, é Eu não escuto, religião, não. essas coisas tudo. Só escuta se for louvor. Vamos lá. Aí sim, né, Menino, professor? Isso aí é bom. Você escuta Thales Roberto? quem? Eu Thales? escutei mais, hoje em dia não. Hoje em dia nem tanto, mas eu escutei sim. Tem louvores muito bons, o Thales. É muito bom, cara. Chico, vocês conhecem o Thales Roberto? Aí eu conheço. Falar de cantor gospel, eu conheço Professor. bastante. Oi? Mas você ouve esse tipo de música, tipo Padre Marcelo Rossi, essas coisas? Não, o Padre Marcelo, ele tem uns louvores que ele canta que nós cantamos na igreja também, mas não escuto direto muito Padre Marcelo, não. Eu escuto mais Assim. essas bandas gospel aí. Oi? Não tem. Assim, professor, me explica só um negócio, rapidinho. Senhora, quem tá falando? Thaísa, Te conheço? tá. a da Emo, lembra? É a tribo. É tribo o quê? O Tribelete. senhor chama carinhosamente de Tatá, vamos lá. Vamos lá, Tatá. Me explica só um negócio, antes da gente começar a aula. Qual que é a diferença das músicas do Padre Marcelo para outras músicas que são, por exemplo, usadas em igreja evangélica? Eu não sou de igreja evangélica, na verdade eu não sou de igreja nenhuma ultimamente, então não estou sabendo muito bem me expressar, mas eu acho que você entendeu. Nenhuma. São louvores a Deus da mesma forma, né? É questão de gosto mesmo, de você escutar um cantor ou outro. E eu tenho algumas bandas, igual o camarada tem aí, bandas prediletas, preferidas, mas ser louvor para Deus, né? É graças a Deus, né? Então não tem diferença. Então uma pode ser usada tanto na igreja católica, quanto pode ser usada na igreja evangélica, tipo, pode ir usando uma na outra, é questão de gosto mesmo. Não, claro, inclusive muitos louvores que o Padre Marcelo gravou são cantados por outros cantores, são cantados nas igrejas evangélicas, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso não, tá? É bem tranquilo, é louvor. Muitos louvores que são comuns, né? A igreja católica, a igreja evangélica, canta numa igreja, canta na outra, não tem nenhuma restrição não, tá? Porque assim, se o louvor é dado a Deus, a letra, né, fala de Deus e de Senhor Jesus, não tem nenhuma restrição, tá bom? Tem alguns corinhos que cantam na igreja católica e cantam na igreja evangélica, né? Consegui te responder mais ou menos ou não? Conseguiu. É o quê? Coroinha? Oi? Conseguiu. É o que, coroinha? Que você falou? Eu? Não, sou coroinha, não. Você falou coroinha que canta, eu falei o quê? Não entendi. É que você falou coroinha que canta, eu não entendi. Não, alguns corinhos, agora entendi. Uns corinhos são alguns hinos curtos, né, que o pessoal canta na igreja católica, que canta também na igreja evangélica. A diferença que eu vejo, pensando aqui na sua pergunta, né, Tata, vamos supor, alguns louvores que são dedicados a alguns santos específicos, né, a Aparecida, alguma coisa assim, que nós não cantamos por termos uma outra convicção, entendeu? Mas os louvores que são cristocêntricos, que nós chamamos, né, que tem Cristo como centro, são compartilhados em todas as denominações evangélicas cristãs, entendeu? Mas, por exemplo, o canto gregoriano é mais católico, né?
Sim, aí é uma característica mais católica, acho que é isso mesmo. Eu nem conheço bem de canto gregoriano, não, viu? Depois você traz para nós aí o que é isso. Ah, não, eles geralmente são mais da Idade Média, em latim, umas coisas mais É, tradicionais. aí eu confesso que eu não conheço, ainda não, não sei nem opinar, na verdade. Mas acho que é isso, tá? Então, assim, louvor que tem cristocêntrico é compartilhado. Louvores que talvez tenham mais fala mais de alguma história de algum santo ou de alguma coisa desse sentido, aí talvez não. A gente não canta, né, por ter outra convicção, mas é mais ou menos por aí, tá bom? Vamos lá, senhores? Podemos avançar aqui na parte técnica da nossa aula? Sim ou não? Olha que interessante, hein? Aqui o conceito de campo e de linhas de força, que a partir dessa aula de hoje, só um minuto, que a partir dessa aula de hoje nós vamos entender e compreender muito bem, esses conceitos, eles foram introduzidos pelo cientista inglês Michael, me ajuda aí, meu assessor de assuntos linguísticos, Michael Faraday, ou Michael Faraday. Não é isso, Luiz? É Luiz Felipe? Não, como é que é? Felipe. Ô, Felipe, não é isso? É isso aí. Se vocês tiverem à toa na internet aí, vai correr atrás da biografia do Faraday, vocês vão descobrir coisas fantásticas aí. O camarada era bom de serviço, mas Ele que bom veio com a mesmo. tal da indução magnética, não é? Isso, ele que viu a parte da indução magnética, conceito de campo, conceito de linhas de força. Então, tudo ele desenvolveu bastante nessa área. E olha que interessante, hein? Faraday, pessoal, ele viveu de 1791 a 1867, né? 1800 e alguns quebrados. Se a gente parar de imaginar que a gente está em 2020, não tem tanto tempo assim, por incrível que pareça. É uma ciência relativamente nova. Lá o Tales de Mileto, lembra? Antes de Cristo, 2000 anos atrás, como é que esse trem ficou parado, né? E lá para na faixa de 1800 alguma coisa, o negócio explodiu com muita violência, essa questão do conhecimento na nossa área de elétrica, né? Então, Faraday fez importantíssimas contribuições que permitiu, inclusive, a construção do motor elétrico, né? E por aí vai, tudo a partir de 1860, 1850, por aí, né? É algo relativamente novo. Mas por causa da Revolução Industrial, necessidade de mecanizar as coisas. E aí foi isso. Depois da Revolução Industrial foi onde surgiu esse grande interesse pela ciência nessa área. E tivemos alguns camaradas que, de uma maneira aí muito iluminada, né? O George Simon Ohm, Faraday, o Ampère, o Alessandro Volta, todos esses camaradas que vocês estão vendo aí, vira e mexe, eu te falo o nome de um e de outro, como é que eles foram importantes para esse desenvolvimento, né? Coisas extremamente, que hoje a gente rala para entender, e eles conseguiram deduzir, conseguiram desenvolver, né? Muito bacana. Bom, o que é isso então? Olha só, tudo parte, meninos, daqui, ó, nós temos uma carga Q, aqui eu vou chamar de Qzão, né? É um apelido que a gente dá, que é o Q maiúsculo, e Q minúsculo. Que Q minúsculo é esse, pessoal? O Q minúsculo é uma carga pontiforme. Lembra que eu falei da última aula da implicância que eu tinha lá com o pontiforme? O Qzinho minúsculo aqui são carguinhas pequenas, de massas pequenas, que elas entram na região de um campo elétrico. Quem produz o campo elétrico, esse Qzão aqui, ó, é uma carga maior, de maior intensidade, que ao redor dela é criado um campo elétrico. Como é que é isso, professor? Né? Como é que a gente consegue entender isso um pouco melhor? Ora, eu gosto de fazer essa analogia com um campo gravitacional. E aí que está a história que eu falei da ordem dos assuntos. Prestem atenção. A Terra, né, ela exerce aqui um campo gravitacional, terrestre, que nós chamamos, onde todas as massas que estão ao redor são atraídas para o centro da Terra. Não é assim? Então, olha só, eu estou aqui sentado hoje, vocês estão aí, sei lá, deitados, sentados, não sei como é que vocês estão, graças à ação de quê? Da gravidade. Graças à ação, melhor dizendo, da força da gravidade. Só que essa força da gravidade, ela só existe porque existe um campo gravitacional. Existe um campo que a massa da Terra ela gera, que é o campo gravitacional da Terra, e devido a esse campo gravitacional surge a força da gravidade. Estão conseguindo entender? Da mesma forma é na elétrica. A força elétrica de atração ou de repulsão, que parece que hoje as pessoas já nascem sabendo, né? Quando eu chego na primeira aula, eu falo assim, cargas de mesmo sinal, se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Essa força
de atração, de repulsão elétrica, ela só existe porque existe um campo elétrico por trás. Professor, quer dizer que se não houver um campo elétrico, né, não teria a ação da força elétrica? Isso mesmo. Né? Todas as cargas, elas geram ao redor de si um campo elétrico, e esse campo elétrico é responsável por produzir essa força ou de atração ou de repulsão. A força aqui da Terra, pessoal, gravitacional, é sempre de atração. Né? E quem for continuar estudando a física aí vai ver que todo corpo produz uma força gravitacional ao redor de si. Só que a massa é muito pequena, então o campo gravitacional é muito pequeno, é desprezível. Quando eu pego Terra, Lua, Sol, né, grandes massas, aí o campo gravitacional se torna considerável. Né? Então, e por isso que a Terra gira em torno do Sol, porque tem a ação de uma força, aí vai entrar naquele ambiente física lá, da mecânica bem pesado, mas muito bacana, muito maravilhoso, que vai explicar porque a Terra gira ao redor do Sol, enfim, aquelas coisas todas. Por causa da massa do Sol, a massa da Terra. E a mesma coisa vale para a elétrica. Né? Claro que uma carguinha pontiforme, o campo elétrico que ela gera é muito pequeno, né? Porque é uma carguinha miserável, pequenininha, né? Coitadinha. Agora, se eu coloco aqui agora, represento uma carga Q maiúsculo, Qzão, já dá a ideia que é uma carga elétrica mais intensa, mais forte, mais parruda. E ao redor dessa carga Qzão aqui, ó, vai formar, olha que desenho maluco mal feito aqui, mas dá para entender que ao redor aqui do Q surge uma região de interesse e é a região onde está viajando ali o seu campo elétrico. A gente pode raciocinar também com igual controle remoto de televisão, né? Quem já passou aperto tentando mudar de canal ou entrar na Netflix e a distância está muito longe da televisão, não dá sinal, né? O campo não chega até a televisão, ou a pilha está fraca, e com a pilha fraca, a distância que a minha onda emitida pelo controle ela alcança, ela é menor, então às vezes não chega na televisão, eu tenho que quase que grudar o controle na televisão, né, para conseguir mudar de canal ou acessar alguma função. Todos já tiveram essa experiência, né, de um controle remoto com pilha fraca? É a mesma coisa, né? Quanto mais intenso, quanto melhor tiver a pilha, mais intensa aquela onda gerada, aquele sinal gerado pelo controle remoto, o campo eletromagnético produzido por ele, ao redor dele. Se está fraquinha a pilha, o campo produzido é menor e às vezes não chega com a intensidade necessária aonde ele tem que chegar. Ainda mais se nós pensarmos, pessoal, que a intensidade da força elétrica, lembra? A intensidade do campo elétrico, nós vamos ver aqui hoje, na aula gravada eu mostrei também, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, à medida que eu distancio de 1 metro, de 10 centímetros, a intensidade do campo vai diminuindo ao quadrado, a intensidade da força vai diminuindo ao quadrado, ou seja, uma redução muito drástica, é uma redução muito pesada. Tá? Então, isso é o campo elétrico produzido por uma carga Qzão aqui, ó, o Q maiúsculo. E se eu colocar duas carguinhas pequenininhas, né, como se fosse, por exemplo, também aqui, ó, você vê a televisão e o controle remoto. Estou mandando um sinal aqui do controle. E eu tenho os meus receptores. Essa figurinha que nós vemos aqui, eu tenho uma carga produzindo campo elétrico. E o Q1, vocês acham que o Q1, ela é uma carga positiva ou negativa? Quem saberia arriscar aí? Ou não dá para dizer? O que vocês acham? Depende da carga do Q, né? Maior. Isso, então vamos assumir. É diferente do Qzão. Vamos assumir que o Qzão é positivo. Aí o Q1 é negativo. Tá O Q1 é negativo, por quê? Porque é uma força de atração. E se assumir que o Qzão é positivo, o Q2 é o quê? Positivo também. Ele tá... Positivo também, porque é uma força de repulsão. Então percebam que o que... Pode falar. Normalmente a gente vê que por exemplo, um círculo em volta do Qzão, o campo elétrico. Ele tem que ser sempre uniforme assim, em todas as direções, ou ele pode variar? Ele pode variar. Eu vou mostrar quando que ele pode variar. A princípio, se eu tiver só o Qzão aqui no espaço, ele sozinho aí nadando em berço esplêndido, né? Ele vai ser bem radial, bem homogêneo. Agora, se eu tiver outras cargas por perto, ele pode criar formas mais malucas possíveis, tá? Mas se ele estiver sozinho numa região do espaço, ele é bonitinho, ele é chique, arrumadinho,
simétrico, homogêneo, radial. Agora, se tiver outras cargas, ele pode ficar totalmente bagunçado. Ele pode ter um lado totalmente diferente do outro lado dele. Ok? E aí, te respondi? A gente vai ver melhor essas linhas do campo elétrico, Sim, beleza? isso. É que normalmente a gente vê redondinho, aí aqui tá tudo bagunçado, eu fiquei meio... Aqui Mas é por causa dos outros dois. Isso, é porque a gente não mostrou o conceito de linhas ainda. Aí na hora que a gente mostra o conceito de linhas, ele fica mais arrumadinho. Mas se tiver uma carga única, se tiver uma outra carga perto, aí já começa a interação entre cargas, fica uma maluquice, né? E que vocês vão conseguir ter noção. E a gente consegue simular. Eu vou deixar um simulador, tem um vídeo já no dia de hoje, que está lá no Siga, que eu mostro usando esse simulador, vocês conseguem ter essa noção direitinho, de ver as linhas do campo, bacaninho, tá? Eu mostro, ensino vocês a usar, fazer um cálculo lá na hora. Bem interessante, não deixe de assistir. Então, olha só, essa força aqui, mas professor, desde a primeira aula, você está falando que é uma força de atração se for sinal contrário, e é uma força de repulsão se for sinais iguais. Desde a primeira aula eu escuto isso. A diferença é que agora nós aprendemos a calcular a intensidade, direção e sentido dessa força, F1 e F2, e agora eu vou aprender a calcular a intensidade do campo elétrico produzido pelo quesão, que vai originar o F1 e o F2. Olha que loucura, né? Não percam a linha de raciocínio aí. Eu preciso de ter um campo elétrico, porque se eu colocar uma carga pontiforme em qualquer região do espaço onde exista um campo elétrico, ela sofre uma força. Então, a ação da força está condicionada à existência de um campo elétrico. Assim como a ação da força da gravidade está condicionada à existência do campo gravitacional. Por isso que lá no espaço, né, quem gosta daqueles filmes lá do espaço, o camarada não tem ação de nenhuma força de gravidade, ele fica flutuando lá no espaço. Né? Ele está muito longe da Terra, está longe de qualquer planeta, né? De qualquer lugar que exerça uma massa com uma força gravitacional suficiente para atraí-lo. A gente sabe que na Lua a gravidade é muito menor, porque a massa da Lua é muito menor, a força do campo gravitacional da Lua é muito menor, e na Terra é muito maior, e no Sol nem se fala. Né? Então, perceba que na Lua a gravidade, né, é leve, na Terra ela é mais intensa, no Sol seria muito mais intensa ainda. Então, percebam essas diferenças de acordo com o tamanho daquilo lá. Mesma coisa é o quesão. Quanto maior ele for, mais campo elétrico ele produz. Quanto mais campo elétrico, mais força. Mais força de atração ou mais força de repulsão. Tá? Lembra uma brincadeira que eu fazia com as minhas irmãs, quando eu era garoto, que quando chegou a primeira televisão lá em casa de controle remoto, 1915, e eu saía correndo atrás delas com o controle, apertando o controle assim, falando que eu estava mandando radiação. Não deixa de ser, né? Mas eu estava mandando radiação para o cabelo, para o corpo delas e tal, que eu ia com isso desintegrá-las, enfim, tocava o terror, e elas saíam correndo, e eu correndo, apertando o controle atrás, que elas não queriam receber aquela radiação lá. E, de certa forma, não deixa de estar errado, porque quanto mais próximo nós estivermos, né, da fonte que está emitindo aquele campo do receptor, mais intenso ali são as interações. Tá? Isso vale para gravidade, isso vale para campo elétrico, para campo magnético, e por aí vai. Beleza? Dúvidas? Mas só uma passada rápida aqui. Se for muita coisa, não precisa nem responder. Mas qual que é a relação, assim, de radiação, câncer, essas coisas? Tem uma relação bem interessante, eu diria, porque, por exemplo, tem alguns estudos, não são conclusivos ainda, mas que mostram quando a gente tem aquelas torres de sinal de celular, da Oi, Vivo, claro, enfim, às vezes no pátio de escolas, ou dentro de condomínios fechados, condomínios grandes, ou em cima de um prédio, né, muito alto, porque sempre procura a região mais alta. Existe uma relação muito grande com relação à incidência de câncer naquela população, infelizmente, tá? Aí você me pergunta, mas é seguro morar perto de torre, perto de antena? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda alguns índices mínimos de radiação que tem que sair nessas antenas, por questões de segurança mesmo humana, né? Só que em Juiz de Fora, que tem muito morro, né, cidades muito montanhosas, eu não consigo provar isso, né, portanto não vou afirmar, mas há indícios que a gente tem que aumentar muito a potência dessas antenas, para poder vencer um morro. A gente fala que são áreas de sombra, né? Então, para conseguir chegar a longas distâncias,
em cidades montanhosas, como é o caso da nossa, você tem que aumentar a potência dessas torres e, com isso, ultrapassar muito o valor mínimo aí exigido pela Organização Mundial da Saúde ou alguma coisa nesse sentido. E a fiscalização é muito, muito deficiente, né? Ninguém fiscaliza a potência do sinal emitida por uma antena. Então, acaba que para você, como operador, aumentar a sua área de cobertura e com sinal melhor, de melhor qualidade, pegando mais regiões, diminuindo, na verdade, as regiões de sombra, você tem que aumentar a potência do sinal. E isso pode ser muito perigoso. Até porque, eu falei do Faraday, né, de 1850, hoje nós estamos aí, desde do celular, sei lá, 30 anos, né? 25 anos, talvez, 25 a 30 anos desde o primeiro celular. Então, nós ainda não temos aí estudos conclusivos para falar que até o uso do celular não pode provocar algum dano, que torres de celular podem provocar algum dano, torres de transmissão de sinal de televisão podem provocar algum dano, né? Claro, se vocês puderem optar por morar o mais longe possível dessas antenas, melhor. Lá em Vitória, eu morava num prédio que eram 19 andares, quando eu trabalhava na Arcelor, né? E em cima, como era um prédio muito alto, e a cidade é muito plana, Vitória é muito plana, esses prédios altos são ideais para você colocar ali uma torre, uma antena, e distribui o sinal quase que para a cidade toda, né? Alcance é muito grande. Então, em cima do nosso prédio, tinha uma torre lá, não sei se era da Oi ou da Claro, ou se era das duas, sabe? Sei que tinha e o prédio recebia lá um valor, um aluguel mensal, para ter essa torre lá em cima, com a antena deles lá em cima. Era uma fonte de receita até importante para o condomínio, sabe? Mas me incomodava bastante morar ali, sabendo que em cima ali do prédio tinha ali uma torre de celular, me incomodava bastante. Enfim, né? São riscos que nós vamos viver aí, e talvez em breve, talvez até liderado por alguns dos senhores aqui presentes, cientistas futuros aí que vão conseguir desmistificar isso melhor para nós aí, né? Sobre qual a qualidade de sinal, potência de sinal, risco em relação à saúde. O fato é que as células humanas são impactadas, sim, de alguma forma, pelas ondas, essa radiação eletromagnética. Tá? O fato é que, de alguma forma, elas são modificadas, dependendo da intensidade, enfim. Ok? Acho que eu botei mais dúvidas, mais curiosidade ainda em vocês, mas são assuntos que vocês podem desenvolvendo aí em pesquisas futuras. Bacana? Mais dúvidas? Não? Podemos avançar? E aí, lá no quadro, eu mostrei tintim por tintim essa questão do campo elétrico, das linhas e tudo mais, aqui está mais direto, mas vale a pena a gente mostrar as equações que relacionam força elétrica e campo elétrico. Tá? Então, F é Q vezes E, ou E é F sobre Q. Tá? Eu costumo dizer, a forma de vocês guardarem isso daí, quando você quer apertar alguma coisa, né, você não está conseguindo. Tinha um negócio interessante, como é que era? Igual tinha uma tampa aqui de vasilha de plástico que eu usava, que não encaixava de jeito nenhum. Mas se forçar, era só forçar que ela entrava devagarzinho. Então, uma pessoa da física usa muito aí, força que entra. Né? Quanto mais força você faz, algo que está muito apertado, se você pressionar, né, você consegue exercer a força necessária para entrar. Então, força que entra. É um macete para vocês nunca mais esquecerem isso na vida de vocês. Né? Está lá no vestibular. Qual é a relação entre força elétrica e campo elétrico? FQE, força que entra. É um macetezinho para vocês aí. Inclusive, para vocês entenderem, né? Se eu fizer força, eu vou entender. Então, eu vou até mudar. Fica mais chique, mais bonito, né? Força que entende. Acho que é mais bacana. Acabei de criar aqui, tá vendo? Como é que, dando aula, a gente vai tendo ideias? Né? Em vez de usar a clássica aí da física que nós vemos, vamos mudar. Força que entenda. Me ajuda aí depois os alunos. Quem criar uma frase bacaninha aí, baseada nisso que eu falei, vai ganhar aí depois um mérito. Gostei dessa. Força que entende. Quem fizer força vai entender. Bacana. Beleza? Então, criem aí o a gente chama isso na minha época de garoto, chamava isso de mnemônico, para você lembrar de alguma coisa. Quem criar um mnemônico aí, bacana, pode me mandar, que depois a gente faz aí os méritos direitinho. Show, pessoal. Então, oi? Acho que Porra, meu WhatsApp aqui.
Acho que mnemônico tá mais relacionado, por exemplo, com aquelas coisas mais físicas, tipo a regra da mão direita de eletromag, sabe? Mas quando você faz umas brincadeirinhas dessas também, então enrola essa palavra de mnemônico. Você vê, força que entende, alguma coisa assim também. Eu acho, tá? Que pode ser classificado como mnemônico. Na minha época era tudo mnemônico. Agora não sei como é que chama, não. Deve ter outro nome maluco aí. Mas Ok? Se isso é verdade, pessoal, F é Q vezes E, o E é F, vou passar o Q dividindo. Então, olha só, se eu tenho um campo elétrico e uma carguinha Q que eu coloquei nesse campo elétrico, eu vou calcular, eu consigo ter a força. Tá meio estranho, no exercício vai ficar mais claro. Se eu tenho a força e tenho a carga, eu também consigo resolver, calcular quanto que vale o campo elétrico. Tá? Então, se eu sei qual é a força, pela lei de Coulomb, sei qual é a carga em questão, eu consigo saber qual é o campo elétrico que está incidindo ali sobre aquela carga. Vamos falar isso um pouco melhor nos exercícios, para vocês entenderem com números, eu acho mais fácil. E aí vem um negócio bem interessante, pessoal. Unidade do vetor campo elétrico. Opa, falei coisas importantes aqui, anotem aí. O professor falou que campo elétrico também é vetor. O que eu falei que era vetor até aqui? Eu falei que a força elétrica era um vetor, não falei? E agora o campo elétrico também é um vetor. Essa setinha aqui em cima, pessoal, não sei se tiveram curiosidade de perceber isso, né? Essa setinha aqui em cima do F, do E, diz que ele é uma grandeza vetorial. Então, como é que eu sei que é uma grandeza vetorial? Alguns colocam um ponto aqui em cima do E, um ponto aqui em cima do F, ou então põe uma setinha. Isso diz que ele é um vetor, que é uma grandeza vetorial. Ok? E a unidade dele é Newton por Coulomb. Eu gosto muito de Newton por Coulomb para lembrar essa equação. O que é força? Qual a unidade de força, pessoal? Unidade de força é? Newton. Neviton. Newtons. Unidade de quê? Quantidade de carga elétrica é o quê? Coulomb. Então, olha só. Uma unidade de campo elétrico, né, é uma força de 1 Newton por 1 Coulomb. Se você guardar que campo elétrico é medido em Newton por Coulomb, você sabe que Newton é F, Coulomb é Q, então Newton por Coulomb é F sobre Q. Então você já vai saber que o campo elétrico é Newton por Coulomb, F sobre Q. Pela unidade, você sabe quem é, você consegue deduzir a equação. Né? Isso ajuda bastante também na hora de fazer vestibular, prova, para você não esquecer. Né? Campo elétrico é Newton por Coulomb. Ora, campo elétrico é Newton força por Coulomb Q. A expressão está aí, não precisa nem decorar. Ok? É uma expressão Newton por Coulomb, é uma unidade bem física da coisa. Lá no capítulo 3, já no segundo bimestre, e do segundo bimestre em diante, até vocês formarem, eu vou sempre falar mais o campo elétrico, não como Newton por Coulomb. Eu vou preferir falar volts por metro. E também está dentro do SI. Tá? Volts está no SI, metro está no SI, Newton é do SI, Coulomb é por SI. Então, o campo elétrico tem essa curiosidade que às vezes ele é expresso por Newton por Coulomb e, na maior parte das vezes, é expresso por volts por metro. Tá? Então, nós vamos ver lá que volts é o potencial, que é V, metro é D. Então, E é igual a V sobre D. É uma expressão do segundo bimestre. Tá? Nós vamos entender isso melhor. Eu prefiro volts por metro, porque lá eu vou mostrar, isso dá a noção para nós técnicos da área, muito mais claro de intensidade de campo elétrico. Então, o campo elétrico ele é 100 volts por metro. Eu sei que a cada 1 metro vão ter 100 volts ali de potencial. Então, é mais fácil de a gente entender o que é isso. Ok? Quando eu falo, por exemplo, que a rigidez, olha que bacana, que a rigidez dielétrica do ar, quanto que era lá mesmo, pessoal? O dielétrico do ar, acho que era 30 mil volts por metro. Olha só, que unidade foi essa que eu dei, né? 30 mil volts por metro. A madeira é um material isolante e a rigidez dielétrica da madeira, se lembram? Por exemplo, vou chutar, não sei o valor de cor não, tá? É 100 mil volts por metro. Chutando aqui, tá? O que significa isso, pessoal? Olha só, a rigidez dielétrica da madeira, do ar, é 30 mil volts, 300 mil volts, não me lembro bem, volts por metro. Isso é unidade de campo elétrico. Volts por metro é campo elétrico. Significa dizer que se eu aplicar
30 mil volts em 1 metro, um terminal está aqui, o outro terminal está a 1 metro de distância, e eu aplicar ali uma diferença de potencial de 30 mil volts, eu vou conseguir atingir o campo elétrico de 30 mil volts por metro. E na hora que eu atinjo o campo elétrico, a descarga acontece. Um elétron vai sair de uma ponta e chegar na outra ponta. O trabalho é realizado. Então, olha que interessante, né? Quando a gente fala de rigidez elétrica do ar, que o raio tem que vencer, né? Vai acumulando carga lá em cima nas nuvens, até ela chegar ao solo. Só chega ao solo na hora que atingir 30 mil volts por metro. Eu poderia dizer de uma forma mais científica, só chega ao solo na hora que o campo elétrico formado entre a nuvem e o solo for um campo elétrico de 30 mil volts por metro. Aí arrumou uma frase para ir para missa, hein? Oi? Aí arrumou para ir para missa. Arrumou o quê? Arrumou para ir para missa, ficou bonito de noite. Aí o cara passou gel no cabelo para ir para o culto. Né? Ele vai até pedir oportunidade para louvar o Senhor lá na frente. Ok? Entenderam? Então, olha que bacana que é esse entendimento que nós já víamos trabalhando, né, desde o início aqui do nosso curso, só que vocês entenderam rigidez elétrica, mas eu não podia falar de campo elétrico ainda, porque eles não tinham sido apresentados a campo elétrico. Agora, vocês conseguem perceber que a rigidez de elétrica nada mais é do que o campo elétrico necessário para provocar uma força elétrica para mover um elétron lá da nuvem para o solo. Então, na hora que eu ponho muitos volts por metro, eu crio um campo intenso. Esse campo muito intenso vai produzir uma força, lei de Coulomb, muito intensa, que vai arrancar um elétron lá de cima e trazer ele aqui para baixo. Olha como é que o entendimento aí casou. Olha como é que vocês conseguiram ter o entendimento do todo agora, né? Com esse conceito de campo elétrico. Então, por isso que eu sempre, quando eu falo de campo elétrico, no segundo ano, no terceiro ano, na prática profissional, quando a gente já está na indústria, todos nós falamos sempre volts por metro, porque para nós tem significado isso muito forte. Newtons por Coulomb, para mim, professor, não tem muito sentido. Para o pessoal da física tem mais, né? Porque eles são mais ciência pura, ciência, né? A ciência mais pura, para eles faz mais sentido, talvez, Newton por Coulomb. Para nós, eletrotécnicos, engenheiros, né, a parte mais prática, volts por metro é muito mais compreensível. Entenderam? Qual que é a questão aí? Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. 1 Newton por Coulomb é igual a 1 volt por metro. Só que 1 volt por metro eu sei o que é. Eu tenho 1 metro de distância e uma pilha de 1 volt aplicada nesses dois pontos, a 1 metro de distância. Expliquei campo elétrico. Olha que moleza. Utilizando volts por metro. Newton por Coulomb é mais enjoadinho, né? Mas é o pessoal mais da física que gosta. Nós, da área técnica, gostamos mais de volts por metro. Beleza? Mas, dúvidas? Assim, nesse negócio aí, então, por exemplo, a Terra ela seria meio que uma carga positiva, a nuvem ela seria uma carga negativa que está dentro do campo elétrico, e aí teria uma força de atração entre a carga da nuvem e a Terra? Seria mais ou menos isso? Isso, é mais ou menos isso sim, porque na verdade vai ter a nuvem muito carregada, como se fosse um quesão negativo muito intenso, e tem a Terra que ela sempre vai estar disposta a absorver qualquer coisa que esteja muito intensa, positiva ou negativa. E a força elétrica, nesse caso, Hugo, é que vai fazer o trabalho de tirar os elétrons da minha nuvem e trazer eles para a Terra. Quando eu tiro um elétron que seja, uma carga que seja de uma nuvem, e trago ele para a Terra, eu desenvolvi ali um trabalho, né? Tanto é que o ar, ele grita, esperneia, esse trabalho provoca luz, esse trabalho provoca ruído, aquecimento em volta, calor, né? Então, é um trabalho. E quem faz trabalho? A força. Na mecânica, a força é mecânica, de empurrar um copo, de empurrar um caixote. Na elétrica, é o trabalho feito pela força elétrica da lei de Coulomb. E essa força elétrica só vai acontecer quando o campo elétrico se tornar tão intenso, capaz de ter uma força que traga um elétron lá de cima, fazendo todo o trabalho necessário, né? Todo aquele show que eu comentei, aquele show pirotécnico, né? De trazer um elétron lá da nuvem até o solo. É uma força que tem que ter ali, né? Como se alguém estivesse arrancando um elétron lá de cima, fazendo força para trazer ele para baixo, que é uma força de atração elétrica, provocada pelo campo elétrico entre a diferença de potencial volts por metro, distância em metros da Terra até a nuvem
e a DDP, os volts que eu vou ter entre os dois extremos, nuvem e terra. Basicamente o que você falou aí. Mas Entendeu? assim, nesse caso, qual que seria a carga geradora do campo elétrico? Qual que seria? A carga geradora do campo elétrico, a carga negativa da Boa nuvem. pergunta. ou Qual a que é a carga geradora do campo positiva? elétrico? A própria nuvem. Oi? Não, é que assim, se a carga da nuvem que está partindo da nuvem para a Terra, então ela é a própria geradora do campo elétrico, mesmo sem ela se movendo. A nuvem é o quesão. A nuvem, ela gera o próprio campo elétrico. Por quê? Tem algumas explicações, tá? Vou dar uma explicação aqui mais simples. Mas se vocês aprofundarem no assunto, vão achar coisas mais interessantes. Mas, basicamente, alguns cristais de gelo dentro da nuvem, quando a pressão da nuvem lá vai aumentando, os cristais de gelo se chocando, o atrito ali vai provocando, dos cristais de gelo, vai provocando a carga negativa dessa nuvem, tá? Então, a nuvem, ela vai se tornando carregada com uma quantidade de carga Q cada vez maior, até atingir um campo elétrico insuportável, que vai fazer a descarga acontecer para a Terra. Entendeu? Então, o Qzão, a fonte do campo elétrico, é a própria nuvem, ali os cristais de gelo, naquela grande pressão que se forma ali dentro da nuvem, um esbarrando no outro, se chocando com o outro. Alguns descrevem esse processo aí de atrito como o principal elemento de carga de uma nuvem. Ok? Mas pode pesquisar na internet, você vai achar outras teorias aceitas também no nosso meio, mais interessantes, mais levando o lado da química na jogada, umas coisas assim. O fato é, todas elas convergem de modo que a nuvem, quando se está formando uma tempestade, se tem aquelas condições atmosféricas propícias, enfim, né, toda a questão de clima envolvido, ela vai se carregando ali por algumas interações que acontecem dentro da nuvem. Ok? É que assim, eu entendi que a carga geradora do campo elétrico ela ficava ali parada e o que ia ser atraído ou ia repulsar ia ser a carga de prova. Também. São duas coisas, né? Eu posso ter uma carga parada, estacionária, ali, como se fosse o Sol, a Lua, a Terra, né? E ela exerce influência, né? Ou ela pode chegar a um determinado ponto em que ela vai encontrar terra ou vai encontrar uma outra carga que esteja próxima e ela vai acontecer a descarga. As duas coisas são verdades, tá, Hugo? As duas coisas podem acontecer. No caso da nuvem, ela se torna tão intensa que ela vai ter uma descarga para a Terra. E ela vai se tornar o Qzão, na hora que descarrega para a Terra, fica zerado. Acabou. Fica neutra, começa tudo de novo até carregar e descarregar. Isso é uma verdade. A segunda verdade é que se eu tiver uma nuvem ali com Q negativo, muito intenso, ao redor daquela nuvem se forma um campo elétrico intenso e se eu colocar ali alguma partícula, essa partícula pontiforme, né, ela vai sofrer interação desse campo elétrico, de atração ou de repulsão. Então, as duas coisas são verdades, ok? Tá, só para fechar uma outra coisa aqui. Você falou, então, que o campo elétrico ele é volt por metro. Isso. Então, eu poderia escrever uma equação disso, que campo elétrico é potencial dividido por ΔS, por exemplo? Uhum. Nós vamos escrever isso no segundo bimestre. Essa é a notícia boa que eu falei no início, né? No segundo bimestre, nós vamos voltar em campo elétrico. Vamos voltar, não. Vamos dar sequência ao campo elétrico e lá nós vamos escrever uma equação que é exatamente volts por metro. V, na física, chamamos de U, mas pode chamar de V também, não sei como vocês estão vendo aqui em circuitos, U sobre D. Então, eu vou escrever campo elétrico é igual a U dividido por D. Volts dividido por metro. Já é uma expressão do segundo bimestre que você acabou antecipando aí, tá? E que o bacana é que vocês conseguiram já perceber, né? Pegando a unidade, descobrir qual é a equação que vocês vão usar. Lá vocês vão usar direto. É igual a U dividido por D. Ok? Vocês vão... Só que antes de eu passar essa expressão, eu preciso dar o conceito aqui em Eletromag do conceito de diferença de potencial. Vocês já devem ter visto em circuitos, imagino eu, não já? Já. Fizemos até prova disso aí agora. Bacana. Então, vocês já viram esse conceito de DDP em circuitos, mas eu preciso aqui dar um conceito da DDP como fruto do campo elétrico.
Entendeu? Então, eu tenho que dar uma explicação para vocês aqui da diferença de potencial, ou da tensão elétrica, ou dos volts, partindo disso que nós estamos falando de campo elétrico. Às vezes, em circuitos, é mais direto, né? Em circuitos, é mais aplicação, e tem que ser, tá? Então, talvez o foco dos circuitos é não entrar tanto no eletromag. Aqui eu vou mostrar fisicamente, passo a passo, como que a gente consegue obter os volts da vida lá, entendeu? Então, no segundo bimestre, a gente começa já dando um conceito aqui em eletromag de diferente potencial, aí eu posso relacionar campo elétrico com volts e com a distância, ok? Então, no segundo bimestre fica mais interessante por conta disso. Show? Plus? Beleza. Mais dúvidas? Podem perguntar. Tranquilo? Lara, tá por aí? Todo mundo assistindo série. Tranquilo. Todo mundo assistindo série, né? Assiste a série da Eletromag, que é boa. Assiste em paralelo. Tem grandes capítulos, tem grandes capítulos pela frente. Ok, pessoal? Então, olha só. Nós apresentamos lá que quando essa fonte geradora aqui de um campo elétrico ela é positiva, maior que zero, eu tenho esse tipo de linhas aqui, ó. Quando ela é negativa, são linhas de atração. Positiva, linhas de repulsão. Tá? Então, quando eu tenho uma carga positiva, as linhas do campo elétrico é de afastamento. Quando eu tenho um campo elétrico negativo, as linhas do campo elétrico são de aproximação. Ok? Baseado nisso, tem uma coisa que eu quero fazer rapidinho com vocês aqui. Vamos ver se vocês entendem, para a gente poder fazer os exercícios práticos aqui de matemática. Beleza? Vamos lá. Primeiro, olha aqui em cima. O Qzão está aqui. Qzão está aqui. Q positivo, Q negativo. Ok? Então, olha só. Aqui, a carga geradora do campo elétrico é positiva, aqui ela é negativa. Olha que interessante. E aqui eu vou ter a minha carga pontiforme de prova positiva, maior que zero. Se eu colocá-la aqui, ó, perto da minha fonte do campo elétrico, o que vai acontecer com ela? Positivo com positivo é o quê? Repulsão. A força verdinha. Deixa eu dar um zoom aqui, quer ver? Eu vou ter aqui, ó, olha a força. Conseguem ver a força aqui, pessoal? É de repulsão. E o campo elétrico, a linha que representa o campo elétrico, está no mesmo sentido da força. Se eu fosse fazer uma coisa aqui, ó, vou colocar aqui. Olha lá. Coloquei em vermelho aqui as linhas de um campo elétrico de uma carga positiva. Quem tiver dúvidas, assiste a aula teórica, que vai acabar todas as dúvidas com relação às linhas de campo. Lá eu mostro com mais detalhe. O fato é que a força aqui está na mesma direção e no mesmo sentido, a pontinha da caneta, do campo. Força na mesma direção da linha do campo elétrico. O que acontece agora, pessoal? Se eu tivesse a situação aqui agora, quem está gerando campo é uma carga Q negativa. E eu coloco a mesma carga positiva aqui no radar. Coloquei no radar aqui. Positivo com negativo é o quê? Atração. E as linhas do campo elétrico é o quê? Como é que são as linhas de um campo elétrico? Vou colocar aqui, ó. As linhas de um campo elétrico... Opa, fiz besteira. As linhas de um campo elétrico de uma carga negativa. São linhas de aproximação. Então, perceba que aqui a força tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Isso ajuda bastante na hora de resolver exercício. Vou chegar lá, tá? Então, aqui, ó, o que acontece? Não importa quem gerou o campo. Não importa se é positivo ou negativo. Se a minha carga de prova ela é positiva, as linhas de força do campo elétrico coincidem com as linhas de força da força elétrica. Eu falo isso aqui, ó. Elas têm a mesma direção, óbvio, mesma inclinação e o mesmo sentido. Entendem? Tá? Então tem a mesma direção e o mesmo sentido. O campo e a força. Por que eu estou falando isso? Olha outro caso. Olha esse caso aqui de baixo. Agora eu coloquei uma carga de prova negativa. E vou colocar a negativa aqui também. E agora eu tenho um gerador positivo e um gerador negativo. O que acontece aqui, meninos? Olha só que interessante. Quem define as linhas do campo elétrico, prestem atenção, é a minha carga geradora, é o Qzão. O Qzão define o campo elétrico. Mas quem define a força são os dois sinais aqui, ó, das duas cargas. Então, percebam, nesse caso,
Quem gera o campo é positivo e a carga de prova é negativa. A força é de atração, mas o campo, olha lá, as linhas do campo é de afastamento. Nesse caso, a direção é a mesma. O que vocês acham? A direção é a mesma, mas o sentido é oposto. O campo elétrico está com sentido para cima e a força elétrica está com sentido para baixo. A direção é a mesma, a inclinação é a mesma, mas o campo elétrico está para cima, a força está para baixo. Por quê, professor? Porque o campo elétrico é positivo, sai do Qzão para fora, e a força é de atração, porque eu tenho mais com menos. Entendeu? Nesse caso aí, o menos ali vai para onde? O Qzinho? Aqui, para onde que vai o Qzinho? Ele vai sempre para o sentido da força. A força aqui é de aproximação, não é? Então, o Qzinho, ele vai deslocar para tentar grudar no Qzão. Mas a linha do campo elétrico do Qzão aqui, por ser positivo, são linhas de afastamento. São linhas de afastamento, mas se eu colocar uma carga negativa, a carga negativa vai se aproximar. A carga negativa, olha aqui, ela segue o contrário da linha do campo elétrico. Se o campo elétrico está para um lado, ela vai no sentido oposto da linha do campo elétrico. As cargas positivas, olha o Qzinho positivo aqui. Quando o Qzinho é positivo, a força sempre está no sentido do campo. Então, se o campo é de afastamento, a força vai ser de afastamento. Se o campo aqui é de aproximação, a força vai ser de aproximação. Igualzinho. É só pegar a linha do campo e botar a força igual. Agora, quando o Q é negativo, é o contrário. Quando esse Qzinho aqui é negativo, eu tenho campo para um lado, força para o outro. E o deslocamento sempre se dá no sentido da força. Mas e se o campo elétrico for mais forte do que a força? Se o campo elétrico... Aí que tá. Quem produz essa força verde aqui, sabe quem é? Esse campo elétrico aqui, ó. O Qzão aqui, entendeu? A intensidade da força vai ser o K0, esse Qzinho pequenininho, esse Qzão grandão, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Lembra da expressão da lei de Coulomb? Lembro. Então, essa força vai ser definida pela lei de Coulomb, que é a multiplicação do K0, Qzinho desprezível, pequenininho, Qzão bombadão, pela distância ao quadrado. Então, na verdade, no frigir dos ovos, essa força aqui, ela depende muito mais do Qzão, que é grandão, do que do Qzinho, que é minúsculo. Entendeu? Sim. Mais alguém quer perguntar alguma coisa aí? Não? Pergunta aqui. Pode falar. Lembrando que a equação do campo elétrico é campo elétrico, F, newtons por Coulomb. F sobre Q. Tá, mas é que tá. Se é a carga maior, a carga central que gera o campo elétrico, por que na equação tem a carga de prova? Ah, boa pergunta. Por que na equação tem Será que na equação vai ter a carga de prova? Me dá um minutinho para te responder essa pergunta. Você me dá? Beleza. Vou te dar um minuto que eu já te respondo isso, tá? Boa pergunta. Então, olha só. Então, perceba. Essa força aqui, quem vai produzir esse camarada aqui? Só para fechar esse último exemplo aqui, quer ver? Opa. Esse último exemplo, coloquei ali, ó. O que eu tenho aqui, meninos? Quem gerou o campo é negativo. Olha as linhas de aproximação da linha do campo elétrico. E a força, se eu colocar um Q negativo com negativo, é repulsão, não é? Então, a força está contrária ao vermelho aqui, ao campo elétrico. De modo que eu posso escrever isso daqui, ó. Eles têm a mesma direção, a mesma inclinação, concordo. Só que um está para cima, o outro está para baixo, e vice-versa. Sentidos opostos. Resumão da ópera aqui, meninos. Se a carga de prova é positiva, mesma direção e mesmo sentido. E e F. Se a carga de prova aqui é negativa, E e F tem sentidos contrários, sentidos opostos. E aí, já vou te responder a pergunta, tá, ô Jó? E aí, o que eu posso escrever? E é igual a F sobre Q. Direção. A direção sempre será a mesma. Do campo elétrico com a força elétrica. O que muda não é a direção, é o sentido. A carga de prova sendo positiva, mesmo sentido.
carga de prova sendo negativa, sentidos opostos. Isso aqui, ó. Vocês ganham tempo resolvendo exercício com isso. Muito tempo. Se eu sei que a carga de prova é positiva, a linha do campo elétrico tem o mesmo sentido da força. Se eu sei que a minha carga de prova é negativa, eu tenho campo para um lado, força para o outro. Tá? Esse é o grande resumão aqui. Até aqui alguma dúvida? Não? E aí, alguém me perguntou, não sei se foi o Hugo ou outra pessoa, por que eu tenho, né? Se é F sobre Q, não foi isso? F sobre Q, como é que fica aí a questão por que ela entra a carguinha de prova em questão e tudo mais, se quem gera, né, o campo é o Qzão? Olha só, se eu pegar a lei de Coulomb, cadê a lei de... Quem se lembra da lei de Coulomb mesmo? K0, Q1, Q2 por D ao quadrado. Lembram disso? Vou colocar a lei de Coulomb e F aqui em cima. K0, Qzão, que é Q1, Qzinho, que é Q2, dividido por D ao quadrado. Aí, eu vou pegar a lei de Coulomb, que está aqui, ó, e dividir pelo Q. Dividir por esse Q aqui, ó. Acrescentei esse Q. Ora, eu vou cortar o Q de cima com o Q de baixo, de modo que eu posso reescrever o meu campo como sendo um produto do K0, constante eletrostática do meio, né? Qzão dividido por D ao quadrado. Olha que bacana. A intensidade do campo elétrico não depende da carga de prova Qzinho. Porque o campo elétrico é a lei de Coulomb dividido pelo Qzinho. Na hora que eu pego a lei de Coulomb e divido ela pelo Qzinho, eu corto o Qzinho da lei de Coulomb com o Qzinho desse Q aqui, ó, Qzinho aqui. Cortei Q com Q, cheguei à conclusão matemática, inclusive, que o meu campo elétrico, a intensidade do meu campo elétrico não depende da carga de prova, só depende da fonte geradora, só depende do Qzão, né? O campo elétrico só depende do Qzão. Eu divido aqui pelo Qzinho justamente para anular a influência dele da lei de Coulomb lá, que tem um Qzinho lá, né? Então eu pego o Qzinho da lei de Coulomb, corto com esse Q aqui, me sobra só Qzão na equação. Olha que loucura, né? Então eu posso afirmar para vocês aqui que o campo elétrico não depende da carga de prova. O campo elétrico de um Qzão, de uma carga geradora, só depende dele mesmo, de mais ninguém. Entendeu? Eu posso colocar uma carguinha de prova Qzinho de 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, 3 microcoulombs aqui, ó. Deixa eu voltar. Opa, aqui. Esse Qzinho minúsculo, esse Qzinho aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Para quê? Para cálculo do campo elétrico. Porque quem determina o campo elétrico é a fonte, são as pilhas que estão no controle remoto da televisão. Né? Então, quem define o campo é o gerador do campo, o controle remoto, entre aspas. Né? Tudo que tem dentro do controle remoto. A televisão não vai influenciar no campo elétrico do controle remoto. O controle remoto cria um campo que a televisão não tem influência nenhuma sobre ele, que seria uma carguinha pontiforme. O que influencia, sim, é a distância entre o Qzão e o Qzinho. Essa distância aqui influencia. Né? Quanto mais longe a televisão estiver do controle, pior vai ser o sinal. Ok? Então, olha que interessante, pessoal. É muito bacana isso, né? Porque, deixa eu voltar aqui. A distância... Opa, o que eu fiz? Perdi aqui, gente. Mais um. A distância influencia. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O meio influencia. A carga geradora do campo elétrico influencia. A carguinha de prova, não. Viu? Dúvidas? Mole? Mais ou menos? Podemos avançar? O que vocês acham? E aí, olha só. Eu tenho aqui, olha só, uma fonte geradora, duas fontes geradoras, N fontes geradoras de campo elétrico. E um ponto P. Se eu colocar uma carguinha de prova, meninos, aqui no ponto P, colocar uma carga pontiforme aqui, essa carguinha pontiforme, ela vai sofrer influência do campo elétrico do Q1 ao Q1, onde é que vai? Ó, a linha sai do Q1 e atinge o ponto P, E1. Aqui, viram? Depois, o Q2 atinge o ponto P. Vocês estão vendo esse slide na tela de vocês? Estão, né? Sim, sim. Sim. O Q2
produz uma linha de campo aqui no ponto P, é 2. E o QN, posso ter 2, 3, 20 mil, o QN lá, como ele está aqui embaixo, a linha sai dele e atinge o ponto P para cima. Ou seja, se eu colocar uma carguinha aqui no ponto P, essa carga estará sujeita à influência de 3 campos elétricos. Ela estará sujeita a uma influência de 3 forças elétricas. Ok? E se for uma carga positiva aqui, eu vai ter uma força puxando para esse lado, uma força puxando aqui, uns 30 graus aqui mais ou menos, né? E uma força puxando para cima. Para onde vai se movimentar uma carga que eu colocar aqui nesse ponto? O que vocês acham? Tem 3 forças. Um puxando aqui para a minha direita, o outro puxando para cima, o outro puxando aqui para um ângulo de 30 graus. A intensidade vai variar. Eu não sei quanto que vale o Q1, quanto que vale o Q2, quanto que vale o QN. Quanto mais intenso for o Q1, maior a força que puxa para a direita aqui. Quanto mais intenso for o Q2, maior a força que vai puxar aqui. Mesma coisa para o QN. Ou seja, se eu te colocar uma carga onde tem vários campos ao redor, ela vai estar sujeita a várias forças. E ela vai se locomover, se movimentar pela interação de todas essas forças aqui. Imagina lá aqueles astros astros do pop aí, né, do rock, quando sai lá no meio da entrevista, uma mulher puxa para um lado, outra puxa para o outro, outra puxa para frente, puxa para trás, ele está ali sujeito, rasga a camisa do cara, né, ele está sujeito ali a várias forças, cada um puxando para o lado. Para onde ele vai se movimentar? Vai se movimentar para a resultante de todas elas. Quem puxar mais forte para a esquerda, então ele vai tender a vir para a esquerda. A outra vai dar um garrão aqui no pescoço dele, puxa para o lado de cá. Aí ele tende a vir para cá. No final, ele vai se movimentar, né, até achar uma região ali comum, que é a resultante dessas forças. E aí, a gente fala que é uma resultante vetorial. Eu acho que vocês veem em física essa questão quando eu tenho uma força para cá, uma força para 30 graus em relação ao solo, uma força para cima. Aí você tem que achar a resultante dessas 3 forças. Vocês veem isso em física aplicada ou impressão minha? Sim ou não? Ainda não começou, não. Vocês devem ver. Aqui, eu não vou entrar muito nesse detalhe, deixo mais para quem for fazer engenharia, porque esses cálculos, né, da resultante dessas 3 forças elétricas aqui, dá para a gente fazer usando seno, cosseno, mole. Mas eu prefiro que vocês entendam mais o conceito aqui, e no segundo bimestre, talvez terceiro, a gente faça umas contas dessas. Aqui no primeiro bimestre nós não vamos fazer, tá? Deixa a física entrar um pouco nesse assunto também, que eles vão nos ajudando, porque senão acaba que a matéria fica muito embolada, vocês não entendem nem o conceito, nem a matemática, e fica uma loucura, tá? Mas vocês têm que saber que isso existe, né? Vocês têm que saber que se eu tenho aqui, ó, 3 cargas geradoras, vão ter 3 linhas de campo pegando aqui no ponto P. E se eu colocar uma carguinha de prova nesse ponto aqui, ela vai estar sujeita à ação dessas 3 forças elétricas, né? Que vai tender a movimentar ela para algum canto, né? Nesse caso, dá para ver que se eu puxar para cá, é 1, é 2 e é N, ela vai se movimentar mais ou menos nesse sentido aqui, né? Ela vai sair mais ou menos para cima aqui, assim, ó. Vai tender, né? Pensa aí você puxando. Vai tender a caminhar para esse lado aqui. Depende da intensidade do Q1, do Q2, do QN. Porque a intensidade do campo elétrico só depende aqui, ó, do seu gerador, da carga geradora. Bacana? Sim ou não? Sim, senhores. Sim, show plus, professor. Show Show plus, né? nice. Então, olha só. Agora aqui, então já entenderam isso? Olha o que eu falei. No vídeo que eu coloquei lá no SIGA de hoje, gravei um vídeo, a gente está usando... Opa, tem gente chegando, hein? Eu acho que é o Caio. Beleza. Aqui eu gravei um vídeo, tá lá no SIGA na aula de hoje, pessoal, assistam lá. Eu usei aquele simulador lá daquele PET, né, da Universidade do Colorado, que lá dá para calcular força, calcular campo, é bem interessante. E dá para ver a interação entre campos. Aqui, ó, 2 cargas positivas, as linhas são de afastamento, né? As linhas saem da carga. Então, aqui, nessa região aqui do ponto, exatamente aqui no centro, o campo elétrico é nulo, porque as linhas estão subindo, e aqui eles estão brigando, de modo que uma manda para cá, a outra também manda. E ele, naquele ponto, é nulo. Se elas forem, claro, se Q1 foi igual ao Q2, né? Se a carga for igual, nesse ponto aqui, o campo é nulo, porque eu tenho uma linha chegando aqui, outra linha chegando aqui, a resultante é nada, é nulo. E aqui a gente vai vendo que elas vão brigando, ó. Como elas vão brigando, elas vão tentando achar locais do espaço onde as linhas podem convergir sem se anular,
né? Então, percebam que se eu tenho duas cargas iguais, olha como é que fica o desenho das linhas do campo. Vocês podem simular à vontade lá nesse simulador da PET, tá? Eu deixei lá para vocês, um link, inclusive, para vocês baixarem, utilizarem à vontade. Agora, se ao invés de duas positivas, for uma positiva e uma negativa, olha o desenho aqui das linhas do campo elétrico, olha esse desenho, como é que mudou. As linhas saem do positivo e o negativo chega, né? Então, emenda o positivo com o negativo. Elas estão emendando, estão saindo do positivo e indo para o negativo. Mesmo essa que tinha que sair mais para cá, ela tende a dar a volta, para chegar aqui, ó. Ela quer sair daqui e chegar lá do outro lado. Por quê? Tem alguém querendo muito receber e esse aqui está querendo muito levar, né? Então, casou, né? Uniu o útil ao agradável aí. Então, se eu tenho duas cargas positivas, é mais ou menos esse o desenho, né? Se eu colocar uma terceira carga aqui, aí eu vou bagunçar isso mais. Positiva, vou bagunçar de um jeito. Negativa, bagunço de outro. Se eu colocar 5 cargas, vai ficando cada vez mais louco. No simulador, a gente consegue fazer isso. Na mão, a gente vai se perdendo, né? Na mão, com 2 cargas, a gente faz. Mais do que 2, já começa a ficar mais problemático, né? Entenderam essas linhas de força aqui? E aí, nesse caso aqui, elas saem, elas nascem da positiva, né? E elas morrem aqui na carga negativa. E aqui elas não se esbarram, não. Elas vão bater de frente e vão caminhar para o infinito lá, de modo a encontrar um espaço, né, comum para as duas. Você briga de foice. Uma brigando aqui, outra brigando ali, para ficar uma longe da outra, para elas nunca se encontrarem, né? Ok? E aí tem um conceito para terminar a teoria já, pessoal. Acho que a gente nem fez exercício, né? Talvez eu grave, mas eu vou ver aqui. Para terminar esse conceito de campo elétrico, vem o conceito de céu, né? Aí quando nós estamos no céu. O que é o céu? Céu é o campo elétrico uniforme. O que é isso, pessoal? Quando eu tenho Q1 positivo de um lado, o mesmo Q2... Tem mais gente chegando aí. Vai caindo, né? Quando eu tenho Q1 de um lado, Q2 do outro, né? E olha só, o módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2. Aqui está positivo, aqui está negativo. Eu crio uma região que nós chamamos de campo elétrico uniforme, o céu. Eu consigo visualizar as linhas do campo elétrico uniforme. Nesse meio aqui, as linhas do campo elétrico são uniformes. A força elétrica é constante. Se eu colocar uma carguinha de prova Q aqui no meio, ela vai se movimentar aqui do positivo para o negativo com uma força constante. Simplifica muito a análise. Nós vamos ver isso melhor lá no segundo bimestre. Tá? Nós vamos fazer algumas contas para tirar vantagem do céu, né? Tirar vantagem do campo elétrico uniforme. Ok? Então, por hora, o que vocês têm que entender? Aqui não é uniforme. Esse campo elétrico é uniforme. Aqui ele é muito intenso. À medida que eu me afasto, vou ficando cada vez mais longe, a intensidade vai diminuindo, de acordo com a distância. Na hora que eu crio um campo elétrico uniforme, a intensidade não diminui com a distância. Porque eu crio uma situação que aqui é placa positiva, aqui é placa negativa, e ele é constante. Em qualquer lugar que eu colocar aqui, ó, do céu, ó, qualquer lugar, o campo elétrico ele é uniforme, ele é constante. Ok? Ele não diminui com a distância. Né? Aqui dentro, entre esse ponto e esse ponto. Aqui fora, não. Aqui fora, as coisas mudam um pouco de figura. Dentro de um campo elétrico uniforme, o céu, né? O campo elétrico ele é constante e a força é uniforme. A força também é constante em cada ponto dele aqui. Vamos trabalhar com ele mais no segundo bimestre. Pergunta? Então, o campo elétrico entre um próton e um elétron, por exemplo, seria uniforme, porque eles têm a mesma carga. Certo? Só não é uniforme por causa disso daqui. Ó. Entre um próton e um elétron, seria isso daqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma carga muito pequena, de modo que aqui a intensidade está variando. As linhas não estão perfeitamente alinhadas. Só se eu tiver uma carga muito forte de positivo, uma carga muito forte de negativa, que eu consigo fazer isso mais utilizando essa placa aqui, ó. Essa placa metálica, onde eu ponho muita carga positiva de um lado e muita carga negativa do outro. Aí eu consigo fazer esse desenho entre um próton e um elétron. Eu até teria uma região de campo uniforme, mas seria algo assim muito minúsculo, muito microscópico. Eu não conseguiria nem tirar vantagem disso. Isso aqui não. Isso aqui eu consigo construir, que é o famoso capacitor, que nós vamos ver no segundo bimestre também. O capacitor são placas paralelas, carregadas com cargas opostas, onde eu crio um campo uniforme aqui dentro. Entendeu? Mas, assim, o conceito seu eu gostei. Né? Eu gostei do conceito de dizer
Só que olha só, olha a diferença dessas linhas que não são tão uniformes assim, porque é pontual, né? Para eu criar um campo uniforme, não pode ser um ponto positivo e um ponto negativo. Tem que ser uma área positiva e uma área negativa para eu conseguir ter essas linhas uniformes, bonitinhas aqui, ó. Aqui começa a curvar. Começou a curvar, já não é uniforme mais, entendeu? Entendi, valeu. Bacana? Mas eu gostei da pergunta, isso mesmo, o caminho é esse aí. Chique. Pessoal, vamos só fazer um exercício aqui, mesmo que a gente já traz um pouco a aula do Alisson, acho que vale a pena a gente entender. Ou vocês querem que eu grave uma aula depois só com exercício? O que vocês preferem? Resolver exercício assim, presencialmente não, como é que fala? Sincronamente é melhor, né? Melhor, né? Vamos fazer um só aqui, vamos ver o tempo que a gente vai gastar. Olha só, primeira coisa, extrair os dados do exercício. Algum comentário? Não? Vamos extrair os dados. Eu já sei que a força que entende. Criamos um novo mnemônico aí, né? Força que entende. Então, força Q vezes E. O que ele te deu? Uma carga pontiforme, menos 10 microcoulombs. Opa, já comecei a resolver lá. É imerso no campo elétrico de intensidade de 10 elevado a sexta newtons por coulomb. Aqui ainda é newton por coulomb. Já vira volts por metro. Tem sentido horizontal. Então, olha só, pessoal. Ele me deu campo elétrico E, me deu esse campo elétrico E aqui, me deu a carga pontiforme, menos 10 microcoulombs, né? E falou que o sentido é horizontal, da esquerda para a direita. Aí está pedindo o quê? A intensidade, direção e sentido da força elétrica que atua sobre a carga. Estão entendendo? Então vamos ver. Vou substituir. Eu nem tirei que isso, como deveria extrair os exercícios, não, mas vamos ver. Força elétrica é Q. Quanto que vale o Qzinho minúsculo mesmo? Menos 10 microcoulombs. Isso aqui é módulo. Então, módulo de menos 10 microcoulombs. Um micro é 10 a menos 6, não é? 10 a menos 6. Vezes o campo elétrico. 10 elevado a sexta newtons por coulomb. Está aqui. Ok? E aí? Aí você corta, né? 10 a mais 6 com 10 a menos 6, acabou, cortei. Vai ficar menos 10. Como é que é módulo? O menos 10 vira quanto? 10 newtons. Olha que doideira. A intensidade, olha que moleza, né? Doideira, porque assim, ficou fácil. A intensidade da força elétrica é de 10 newtons. Só que perceba, eu não pedi só a intensidade. Eu pedi a intensidade, pedi a direção, pedi o sentido. Então, a intensidade eu calculei 10 newtons. E qual que é a direção, meninos? Aqui, horizontal. Então, eu já sei que a direção é horizontal. E qual que é o sentido da força? Coloquei aqui agora a minha carguinha aqui, de menos 10 microcoulombs. Falei que o meu campo elétrico é horizontal. Então, eu chamei que está na horizontal vindo para esse lado aqui. Eu não sei se o exercício deu, ou se eu falei que está vindo na horizontal. Fala aqui, ó. Olha o professor doido, ó. Horizontal, da esquerda para direita. Lendo aqui? Esquerda para direita. Então, eu defini muito bem aqui na seta vermelha o meu campo elétrico dado no enunciado. Horizontal, da esquerda para a direita. Ó, o Ezão aqui vermelho. Coloquei uma carguinha de prova Q no meio desse campo elétrico. Botei lá uma pulguinha, né? No meio desse campo elétrico, de menos 10 microcoulombs. O que vai acontecer? Para onde que vai essa força de 10 newtons? Vai no mesmo sentido do campo ou no sentido contrário? O que vocês acham? Já dei a resposta, né? Mas por quê? Já deu a resposta que eu vou falar agora, né? Mas por quê que está no sentido contrário? Lembra que nós vimos em slides anteriores que quando a carga de prova é negativa, E e F têm mesma direção, mas tem sentidos opostos? Lembra aquela experiência que nós falamos? Tá? Então, se a carga Q é negativa, a força é oposta ao campo. Mas eu tenho que decorar isso, professor? Não, você pode também analisar. Olha só, quem está produzindo o campo, se a linha do campo está para cá, essas linhas do campo elétrico, a gente julga que é de afastamento, né? Quem está produzindo aqui é uma carga positiva. Se eu coloco uma carga negativa, ela vai tender a se aproximar da positiva, não é? Entende? Então, se eu colocar uma carguinha aqui menos 10 microcoulombs, ela vai tender a se aproximar da geradora do campo.
Quem que produziu essa linha de campo aqui? Não foi uma carga positiva aqui? Então, se ela é positiva, a negativa vai ser atraída por ela. Por isso que a força elétrica é contrária à linha do campo elétrico. É muita informação, hein? É chique. Tá? Então tem que rever isso depois com calma a aula para ver se entendeu. Beleza? Dúvidas? Milhares? Oi? Para representar isso, eu tenho que fazer o desenho ou posso escrever? Pode escrever, mas é fundamental se puder desenhar, fica muito mais fácil de entender. Na hora de escrever, você poderia falar o seguinte: não, a direção é a mesma direção do campo horizontal e o sentido é oposto ao sentido do campo, ou seja, da direita para a esquerda. Mas percebe que dá muito mais trabalho? Tá? Então, o ideal, se você desenhar aqui, não tem dúvida, você desenhou uma força contrária ao campo, para escrever tem que ser muito rigoroso. O ideal, se você fazer os dois, ótimo, você não erra mais. Entendeu? Sim. Quem está começando a estudar, o bom é até fazer os dois, né? Escreve. Porque ele te deu aqui, ó, sentido horizontal, da esquerda para a direita. Então, você pode responder direção horizontal, sentido da esquerda, da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. Oposto ao sentido do campo elétrico. Deu nó em pingo d'água aí ou não, pessoal? Tá tranquilo? Vai dar um pouco de tranquilo, tranquilo. Joia? Vamos fazer um outro para a gente treinar aqui, quer ver? Opa. Vamos lá. Determine direção, sentido, intensidade do vetor campo elétrico do ponto P da figura abaixo. O meio é o vácuo. Opa, se o meio é o vácuo, eu vou usar o K0. O que nós temos aqui, meninos? Uma carga Q positiva, um ponto P a 1 metro de distância dessa carga positiva, que é uma carga de 2 microcoulombs. Então, agora, quem está gerando campo é uma carga de 2 microcoulombs. E eu botei um ponto P a 1 metro de distância. Ele quer saber a direção, sentido e intensidade do campo elétrico. Né? Como é que eu faço? Vou começar a extrair os dados aqui. Ó. A carga aqui, 2 microcoulombs, 2 vezes 10 menos 6. O campo elétrico de uma carga positiva, ele é de afastamento, né? As linhas do campo. Então, eu desenhei a linha do campo aqui, ó, que eu vi até por animação, olha lá, o E surgiu, né? Passando pelo ponto P, tem uma linha que vai para baixo, uma linha que vem para cá, uma linha que vai para cima, diagonal, e eu vou traçar a linha aqui do campo que passa pelo ponto P, para eu poder analisar. O meio é o vácuo. Como é que eu vou fazer esse cálculo aí? A distância é 1 metro e o K0 é 9 vezes 10 a nona, porque é vácuo. Qual a expressão que eu uso, pessoal? Eu posso usar F sobre Q, ou já posso usar direto, cortar o Q do F da lei de Coulomb, K0, Q, dividido por D ao quadrado. Se eu fizer essa conta, quanto que vale o K0? 9 vezes 10 a nona. Quanto que vale a carga geradora do campo elétrico? 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a distância, 1 metro ao quadrado. Está na SI, 1 metro ao quadrado, mole. 2 vezes 9 é quanto? 2 vezes 9 vai dar 18. E a potência de 10 aqui, pessoal? Repito, 10, a potência de 10. Subtrai os expoentes, né? Ou soma os expoentes, melhor dizendo. Vou subtrair porque é 9 mais menos 6. 9 mais menos 6 é 9 menos 6, né? Resultado final, 18 vezes 10 a terceira, elevado a 3, newtons por coulomb. Ele pediu só a intensidade? Não, ele pediu mais o quê? Aqui eu coloquei em forma de texto, ó. Ele pediu a intensidade, número, né? Pediu a direção, é horizontal. E o sentido? O sentido desse campo elétrico no ponto P, o sentido dele, ó, é da minha esquerda para a direita. Ele parte daqui para lá. Eu posso desenhar, que eu mostrei que está indo da esquerda para a direita, ou então eu posso escrever sentido no ponto P, da esquerda aqui, do ponto P, para a direita lá. Ele está fazendo esse caminho aqui. Se você desenhar, melhor ainda. Então, eu achei intensidade, 18 vezes 10 a terceira newtons por coulomb. Achei direção, horizontal. Sentido, esquerda para direita. Entendeu? Olha que moleza. Claro que quando você está fazendo sozinho, não é tão simples assim, né? Por que você não, em vez de fazer a faturação científica aqui, colocou 1,8 e deixou 18? Porque esse daí eu não coloquei no Blazer para sair de noite.
Isso aí é antes de sair de casa. Falta botar o perfume, a gravata e acertar o blazer, entendeu? O Mas certo assim- seria 1,8 vezes 10 a quanto? Elevado a 4, né? 10 a 4. E aí, te respondendo, assim, né? Faltou a notação científica, como você comentou, colocar a notação científica, e eu deixei isso daqui, porque quando a gente está lá a gente vai avançar lá no segundo bimestre, e newtons por coulomb vai virar o que mesmo? Vai virar? Volts por metro. Volts por metro. Volts por metro. E aí, olha que interessante, 18 vezes 10 a terceira, volts por metro. Aí esse 10 a terceira vai virar kilovolt por metro. Então eu vou chegar num campo elétrico aqui de 18 kV. Olha que loucura, hein? 18 kV, 18 mil volts por metro, a cada metro. Entendeu? Tá? Então, eu não sei se foi por isso não, tá? Talvez eu esteja dando uma outra explicação aqui. Mas quando eu começar a usar volts por metro, isso aqui seria 18 kV. Aí, engraçado, que quando a gente vai para a parte mais prática da eletromag, de circuito e tudo mais, é comum a gente abandonar um pouco a notação científica e ir para dados mais no dia a dia, que a gente fala no jargão de indústria, né, na concessionária de energia, enfim. Ninguém fala 1,8 vezes 10 elevado a 4 volts por metro. O pessoal fala kV, 18 kV. Entendeu? Tá? Então, mas assim, nesse ponto em que estamos aqui, eu concordo contigo, para ficar chiquetoso, alinhado, bonito, bacanão, eu teria que colocar 1,8 vezes 10 elevado a 4, tá? Newtons por coulomb. Lá na frente, justificaria colocar o kV. Aí eu deixaria 18 mesmo. Entendeu? Entendi. Bacana, são muitas... Isso que é o bonito da nossa área, né? Porque a física vai caminhar para a notação científica e a engenharia elétrica, o curso técnico de eletrotécnica, caminha mais para a parte prática, que seria o 18 kV. Né? Fisicamente, seria 1,8 vezes 10 elevado a 4. Seria mais notação científica. No nosso caso, a gente abandona algumas vezes em busca, né, da prática, do dia a dia em chão de fábrica. Beleza? Sim. Já tem, então tem. Aí qualquer uma das duas respostas estaria certa, né? Plenamente certa. Só que assim, a tendência de usar notação científica é mais para quem cursa física e a tendência de usar kV por metro é mais para quem cursa eletrotécnica ou engenharia. Mas as duas estão absolutamente certas, tá? Beleza? Sim. Assim, não há o que contestar com relação a isso. Vamos só fazer isso daqui, pessoal, e aí a gente termina a aula. Eu sei que eu vou estiquei um pouquinho hoje, mas a gente for batendo papo, né? Para mim passou rápido, para vocês nem tanto, mas para mim passa muito rápido, voa. Mas vamos lá. Para vocês, nem tanto não, vocês passam muito devagar, mas para mim voa. Só para a gente terminar, ficar gravado, que aí eu evito de botar um outro vídeo na internet. Exercício 3. Determinar a intensidade, direção... Gente, tudo que é vetor, intensidade, direção, sentido, fica até chato, né? Intensidade, vetor, acompanha sempre essas três características: intensidade, direção, sentido. Se alguém até o momento não entendeu bem o que é isso, pode me perguntar à vontade, que eu vou ter o maior prazer de explicar, tá? Porque vocês têm que entender essas três características de um vetor. Pediu as três características do vetor campo elétrico nos pontos A e B da figura. O meio é o vácuo e a carga Q, o Qzão gerador, vale 10 a menos 6 coulombs, né? Ou 1 microcoulomb. Flagram? No vácuo. Né? Então, o que eu vou ter aqui, pessoal? Olha só, eu tenho um gerador de campo elétrico, tem um ponto A 1 metro para cima e tem um ponto B a 3 metros para a direita. Tá? E ele quer saber de quanto que vale o campo no ponto A, quanto vale o campo no ponto B. Intensidade, direção e sentido. Por onde eu começo? Quem me ajuda? Eu vou ter que, então, a distância do ponto A é 1 metro, vamos fazer tudo para o ponto A. Depois a gente faz tudo para o ponto B, né? Logicamente. Vou usar a expressão geral do campo elétrico, K0, Q sobre dA ao quadrado, né? Vou substituir. O que é o K0? Constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a nona. Substituir aqui o K0. Vou substituir o Qzão. Quanto que vale o Qzão? 10 a menos 6. 10 a menos 6. Quanto que vale a distância do Qzão até o A? 1 metro. É D ao quadrado.
1 metro ao quadrado. Mole, né, pessoal? Vou fazer as contas, 10 elevado a nona vezes 10 elevado a menos 6, vai ser 9 menos 6, que vai ser 10 elevado à terceira. Resposta. De novo apareceria o kV, aí, se for volts por metro, né? 9 kV por metro, K é de kilovolt, tá, pessoal? Quilo é 10 à terceira. Não sei se ficou muito claro isso, quando eu expliquei no slide anterior. 9 vezes 10 à terceira newtons por coulomb, né? E aqui iria coincidir com a notação científica também, que é só uma casa, ou 9,0, né, vezes 10 à terceira newton por coulomb. Direção. Que direção que está aqui, pessoal? Direção, ó, vertical. Sentido, para baixo ou para cima? O que vocês acham? Para baixo ou para cima? Depende da carguinha que eu vou colocar no ponto A. Vocês podem falar assim. Quando não falar nada, assumam sempre como positivo. O padrão, a convenção, né, nessa parte de eletromagnetismo, se não falar nada é positivo. Então, se eu colocar aqui, ó, como é que fica o campo? A linha do campo que passa aqui sai do Qzão e vem para cá, para cima. Ela sai do Q, é linha de afastamento. Ela sai do Q em direção para cima, que passa pelo ponto A e continua para cima. Então, a direção é vertical e o sentido é para cima. Da linha do campo elétrico que sai da carga geradora Q e passa pelo ponto A. Alguma dúvida aqui? Eu poderia tomar um raciocínio também que o exercício ele está dizendo que a carga é 1 microcoulomb, né? Sim. Mas a carga ela não está negativa. Então eu poderia dizer que a carga, o Qzão é positivo e por isso a linha do campo elétrico ela é do sentido para cima. Eu poderia fazer esse raciocínio? Não só poderia, como deve fazer isso, tá? A explicação é exatamente essa. Eu acabei confundindo vocês, eu acho, quando eu falei colocar uma carguinha aqui de prova aqui e tal, mas a gente sabe que a linha do campo elétrico, ela não depende da carguinha que está aqui, sendo ela positiva ou negativa, a linha do campo elétrico só depende do seu gerador, que é o Qzão. E como nesse Qzão aqui ele falou que vale um valor positivo, você pode falar isso com toda a razão, que você está 100% correto, tá? Se ele falasse que o módulo da carga Q é 10 a menos 6, o módulo, eu não saberia se ela é positiva ou negativa. Mas aqui ele não falou módulo. Ele falou que a carga vale 10 elevado a menos 6. Então, se vale isso, ela é positiva. Então, a linha de afastamento, ela sai do positivo e passa pelo ponto A. Certinho que você comentou aí. Beleza? E aqui, desenhei aqui, para ficar mais fácil. Ó. Você pode escrever e desenhar. Essa é a resposta mais completa que eu vejo. Eu falei que a direção é vertical, para cima e desenhei a linha do campo elétrico, partindo da carga Q, passando pelo ponto A. Você faz um desenho e você mata a pau. O cara que está corrigindo, esse cara entendeu o que está fazendo. Pode falar. Quem fazer um comentário ou uma pergunta? Podemos avançar? Sim. Sim. E no ponto B? Ponto B, eu estou a 3 metros na horizontal. Então, mesmo raciocínio, ó, mesma equação, mesmo K0, mesma carga geradora, só que a distância agora aqui não é 1 metro, são 3 metros. 3 metros ao quadrado, né? Então, aqui vai virar 9. Corta esse 9 com esse 9 do 3 ao quadrado, 10 a mais 9 com 10 a menos 6, vai dar o quê? 1 vezes 10 à terceira, ou simplesmente 1 kV por metro, ou 10 à terceira newton por coulomb. Que direção, que sentido? Direção agora é horizontal, e o sentido sai do Qzão positivo e passa pelo ponto B aqui, ó, indo para onde? Sentido para a esquerda, que acho que está errado esse sentido aqui, não está não? Eu acho que eu ia falar isso, que é para direita. É para direita. Pelo menos está para a minha direita aqui. Esse esquerdo aí não está com nada, não, hein, gente? Deve Vamos ser corrigir. um slide que inverteu, alguma coisa assim. O slide, professor, assim, que cometeu uma besteira, né? Então, o sentido aqui, por favor, corrijam aí, não é para a esquerda. O sentido aqui é para a minha direita. E quando você desenha, você mata a pau, porque se você desenhou certo, escreveu errado, dá até para te considerar alguma coisa. Agora, se você não desenhou, aí você acaba tendo que cortar do cara. Então, se possível, né, uma prova escrita e tudo mais, desenha a linha do campo elétrico aqui, pessoal. Eu tenho certeza que, né, você vai convencer quem estiver avaliando lá. Tá? Então, tá errado, nada esquerda aqui não. Ó. Isso aí foi copiado atrás da orelha. Algum Ctrl-C, Ctrl-V de algum slide aí, tá?
sentido aqui é para a direita. Beleza? Perdoem aí esse equívoco aí. Opa, acho que eu apertei essa aqui. Mole, para terminar, fechamos a aula, então. Eu não vou corrigir esse exercício. Tá como que aqui? Cadê o Felipe? Socorro, Oi. Felipe. Hã? Além. Tá aí? Eita, tá bastante de sono, hein, cara? Nada? Olha só, o que eu coloquei aqui? Challenger. É assim que fala? Challenge. Qual a tradução de challenge? Fala pra moçada aí. Desafio. Desafio, isso. Deixei um desafio para vocês aí, pessoal. É um exercício envolvendo as mesmas questões de campo elétrico e tudo mais, só que ele exige um pouco mais de matemática. É um desafio para vocês treinarem a matemática, desafiar vocês. Já coloquei resolução aqui, ó. Deixa eu ver se está completo. Tá. A resolução está completinha aqui, só que envolve aqui, ó, é uma equação de segundo grau. Aí, quando é que eu vou usar Bhaskara na vida, né? Equação de segundo grau na vida? Aqui. Aqui é um caso que você vai usar. Alguns alunos, eu nunca vou usar equação de segundo grau, resolver Bhaskara. Usa sim, principalmente na nossa área. Em circuitos usa aqui, usa em máquinas, usa em um monte de lugar. Então, ele exige uma solução de uma equação de segundo grau. Essa equaçãozinha aqui, ó, né? Mole, fácil de entender. Eu não vou resolver com vocês. Vou deixar como desafio. Tentem resolver, tentem olhar a resolução, ver se conseguem compreender. Em caso de dúvidas, não deixem de perguntar. Que eu esclareço, gravo um vídeo se for necessário, escrevo um texto, sei lá, gravo um áudio. Mas, tendo dúvida, me pergunta. Tá aí como desafio para os senhores. Até a semana que vem. Resolver. Show? Ufa! Que aula pesada, né? Mas conseguimos aí, graças a Deus. Algum comentário, pessoal? Não? Semana que vem você vai corrigir ela ou não, né? Não, só por demanda. Só quem não conseguir entender. Aí semana que vem vocês não têm encontro síncrono comigo, tá? Não tem aula síncrona, só a prova. E tendo dúvida, me aciona. Sim. Beleza? Tranquilo. Ok, pessoal? Josiara, tranquilo? Tranquilo. Pessoal, tendo alguma dúvida, então, agradeço a atenção dos senhores. Fiquem com Deus, uma semana abençoada aí para todos. Vamos em frente. Tendo dúvida, não deixe de me acionar. Desculpe o atraso, mas acho que valeu a pena passar todo o conteúdo agora. Vocês vão ter quase 2 semanas para fechar o bimestre, em termos de avaliação, exercício e tudo mais. Vocês vão ter um tempo razoável para conseguir compreender essa matéria melhor e desenvolver as atividades, ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Dou aqui por encerrada a nossa aula. Até na próxima aula, professor. Tchau. Valeu, muito obrigado. Alô, professor. Obrigado. Boa semana, professor. A todos nós. Obrigado pela aula. Olha, brigadão. Parabéns mais uma vez, hein, Lá. Boa tarde. Obrigado, professor. Valeu, meninos.